Boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui hoje no primeiro Retcast da Retlox e é com muito prazer e orgulho que inauguramos essa nova fase da nossa empresa. Hoje, 33 anos atuando no mercado, líder em soluções tecnológicas. E hoje nós vamos nos dedicar a falar um pouco sobre o mercado de silicone, a transformação de silicone, da borracha de silicone. Estamos aqui com dois convidados especiais, o senhor Jason da Silva, gestor técnico comercial da Retlox. É um prazer tê-lo aqui conosco. E aqui também com o Cristiano, que trabalha com a transformação de borracha há mais de 25 anos, assim como o Jason também há 25 anos no mercado, com larga experiência. Esperamos aqui trocar algumas ideias sobre esse novo momento do mercado brasileiro e mundial, falarmos amplamente sobre os sistemas de cura, as novas tecnologias, as questões das novas diretrizes das substâncias restritivas, questões de segurança de peróxido, enfim. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Esperamos que isso seja bastante produtivo para todo mundo e que você tire, Cristiano, todas as suas dúvidas quanto à aplicação de sistemas de cura especiais para a transformação de silicone. Boa tarde, D'Angelo. Primeiramente, é um prazer muito grande participar. Obrigado pelo convite. A Retlox é uma empresa de tecnologia, né, como já foi falado na introdução. E nós temos várias tecnologias, várias novidades para o mercado de silicone, nível de cura, nível de melhoria de propriedade mecânica e outras especialidades. E creio que esse espaço vai ser muito interessante também para a indústria, né, consultar e verificar tudo que a gente tem aqui para poder melhorar aí o dia a dia de uma indústria de artefatos de silicone. Que bom. Boa tarde, D'Angelo. Boa tarde, Jason. Sou o Cristiano, né? Estou iniciando como sócio de uma empresa de fabricação de compostos e com certeza esse bate-papo aqui vai ser interessante para eu se aprofundar mais sobre o assunto e identificar o melhor material para o meu processo. Bom, Cristiano, já que você está iniciando um novo desafio em sua carreira, você trabalhou em várias empresas de borracha, transformadoras de borracha, pelo que eu fiquei sabendo, tive informação, você trabalhou com perfis na área de extrusão, você trabalhou na área de prensados, enfim, conta um pouquinho aí sobre a sua trajetória nesse segmento de borracha e silicone. Isso, eu iniciei há praticamente 20 anos atrás, né? Aí trabalhei em várias empresas de borracha, perfis, injetado, prensado, por transferências também. E nessas empresas utilizava bastante polímero de silicone, né? Borracha de silicone. E no mercado, assim nas empresas que eu passei, tem vários problemas de produção, né? Peças falhadas, má adesão, sistema de cura sem produtividade que demora muito tempo para vulcanizar. Então, esse bate-papo vai ser bastante interessante para mim, para aprimorar mais o meu conhecimento, né, sobre as linhas de peróxido que a Retlox tem e melhorar o meu processo e melhorar o produto final no cliente. E como que você vê esse momento do mercado de transformador de silicone? Ele vem crescendo bastante, está em média aí de 8% aí o aumento de produtividade nessa linha. Aí o principal que tem é o ramo hospitalar e médica, né, que faz bastante isso, são atóxicos, produtos atóxicos, que aí são válvulas, vedações, né? Então eu preciso de um material atóxico para não dar problema de contaminação, entre outras coisas aí que pode afetar o produto final. E você, Geisa, como é que você vê esse momento no mercado de silicone? Eu vejo do outro lado da mesa. O que eu vejo, né, nesses últimos tempos aí, por conta, né, desse boom que está tendo aí no mercado de silicone, as empresas aumentando em volume de produção, aumentando em volume de vendas, empresas de fora do Brasil que estão entrando aqui no Brasil também para competir no mercado local.
Eu vejo como um momento diferente do mercado. O que eu via antes, né, alguns anos atrás, aí, uma resistência muito grande a novas tecnologias. E agora eu estou vendo uma certa mudança das empresas buscando um aumento de produtividade, um aumento de eficiência para poder melhorar aí o seu dia a dia de trabalho, reduzir custos, né, já desde o processo produtivo, não só em formulação. E isso eu enxergo como uma mudança positiva que o mercado vem se abrindo aí para novidades tecnológicas. Sempre é muito bom falar com especialistas, né? Mas eu gostaria de saber de você, Cristiano, especificamente, quais são as dores quem está hoje na linha de frente da transformação do silicone, porque são muitas as aplicações, né, que você mesmo mencionou, atóxicas, etc. Quais seriam hoje as maiores dores? Porque o que a gente acompanha no mercado não tem se buscado muito o avanço tecnológico. Né? Existe a questão da proscura, a questão de grooming, enfim, fala um pouquinho das dores que você conhece aí, que você sente aí no dia a dia na transformação do silicone. Hoje em dia, assim, eu vejo nas empresas, empresas apagando incêndio toda hora. Não tem, é normal, né? É normal. Não tem uma estabilidade no processo, né? Mas em função do que exatamente? Porque não existe essa estabilidade no processo? Então, às vezes é até falta de conhecimento, né? De procurar o material ideal para certas temperaturas, né? De vulcanização, que isso daí afeta bastante também. Se tem um peróxido que a decomposição dele é de 185 graus, um exemplo, e você utilizar um que ele decompõe a menos temperatura, você não vai ter a cura, né? Não vai chegar na cura ideal do produto final. Isso daí ocasiona perda de propriedades também. Então tem muita, na indústria tem muita problema assim de falha de injeção, bolha por degasagem, tem vários, adesão, mal adesão, né? Então tem vários tipos de problemas assim, que se o especialista, parte química ou técnica, for atrás de produtos novos, com certeza vai conseguir solucionar esse problema, dando uma qualidade no produto final de acordo com a especificação técnica. Então, gente, pelo que entendi, a colocação do Cristiano, muitos usam peróxido fora da sua temperatura ideal de cura, ou seja, um produto que se decomponha totalmente a 180 graus, 185 graus, sendo curado, não sei, a 150, 160. Isso ocorre, Cristiano, não é? Ocorre. Então, qual, no seu modo de ver, qual seria a solução para esse caso? Excluindo a questão da revestimento de cilindro, que aí será motivo de um outro podcast aí da Retcast, né, da Retlock. Sim, eu concordo com o Cristiano. Existe muito isso no mercado. Visitando as empresas, né, há vários anos aí, muitas empresas são resistentes a essa mudança de material. Então geralmente trabalham, como já bem explicado por ele, com material que necessitaria de um 180, 185, com 150, 160, tornando o processo produtivo, o processo de produção muito improdutivo. Então a Retlox ela tem tecnologias, tem peróxidos adequados a essas temperaturas mais baixas de trabalho, 130, 140, 150, 160. E eu creio que esse espaço é muito rico para poder a gente passar isso para o mercado, né? Porque às vezes a nossa comunicação não deve chegar para todo mundo, e acho que um espaço desse aqui, de um podcast como esse, vai ser muito rico para fazer chegar. Vou te dar um exemplo. Para quem trabalha com moldagem, uma prensa de silicone, a temperatura de 160 graus e utiliza aí um 101 da vida, um Dicomila da vida, que decompõe a 180, 185 graus de temperatura. Então nós temos uma opção chamada Retlox 40 TSR-SO, que ele decompõe aí na faixa de 160 graus. E qual que é o grande diferencial que ele vai apresentar no processo de produção? A produtividade. Então você vai conseguir reduzir tempo de cura ali 30, 40, 50, até 60% comparado com o peróxido convencional. Então o ganho de produtividade ele é assim, espetacular e paga, né, qualquer diferença de preço que possa ter no material convencional, pela eficiência energética, pela eficiência produtiva, né, você reduzindo ali o impacto, né, do custo da mão de obra sobre o artefato produzido, só tem a ganhar em todas as etapas. Aproveitando esse gancho que o Jason colocou, são muitos os tipos de peróxidos, né? E eu vejo uma concentração muito grande acima de alguns tipos específicos. Gostaria que você me confirmasse isso ou não. Você como
transformador de silicone, ou de composteiro de silicone, etc. Sabemos do grande uso dos materiais puros, seja o de cumila puro, e seja o 2,5-dimetilhexano puro, como conhece no mercado como 101, peróxido líquido puro, ambos com extremo conteúdo de oxigênio ativo dentro deles, extremamente perigosos, são classificados como perigosos, né? Sendo que existem outras alternativas de mercado que vou pedir para o Jason especificá-las. Qual é a dificuldade, qual é o porquê do uso dos peróxidos puros? Eu sei que tem a questão da transparência, mas além de transparência, a questão custo, a indústria leva em consideração só custo fórmula ou também produtividade, ganho de energia e outras coisas mais? No meu modo de ver, usa bastante, né, o líquido, o puro mesmo, e até é bom essa pergunta que você fez para mim, porque o que acontece? Eu tenho bastante dificuldade nessa parte do 101 líquido, porque a gente perde produção, perde material por derramamento também, suja tudo as bandejas, na hora de fazer outro tipo de material tem que fazer uma limpeza especial no cilindro para não haver contaminação. Então é até uma questão assim que eu ia perguntar, né, para o Jason, se tem algum material hoje no mercado que dá para a gente substituir ele, né, sem ser líquido, e se vai melhorar a performance do produto final. Sim, Cristiano, nós temos um material em franca ascensão no mercado de silicone, que é esse produto em pasta. Então que o nome comercial dele é Hitlox DHBP80, que você elimina, além de eliminar o líquido inflamável aí da fábrica, né? E já casando com a NR15 também, que para quem trabalha com esse produto teria que ter um chuveiro dentro da fábrica, a grande maioria não tem, não é adequado a essa norma. Nós temos esse produto que, além de você tirar o líquido inflamável da fábrica, evitar essas perdas por derramamento, seja no processo de mistura, seja durante a pesagem do material, você ainda ganha em produtividade no processo de mistura, porque ele incorpora mais rápido. Então você acaba reduzindo também o tempo de mistura aí no processo de produção. E quando vai para a prensa, você consegue também um ganho de produtividade em cima, que ele acaba tendo eficiência melhor durante o processo de cura aí numa prensa ou numa injetora, por exemplo. Então, essa seria a saída mais adequada, né? Você não precisa nem mudar a concentração, é 1 para 1. Então, o que você usa do 101 aí, você vai usar a mesma coisa do DHBP80 da Hitlox, sem perda nenhuma de eficiência de produção. Muito pelo contrário, você ainda vai ganhando em produtividade. E em relação ao custo, comparativamente ao 101 puro, como é que está situado o DHBP80? Ele é competitivo? Porque muitas empresas não levam em consideração ganho de produtividade, infelizmente, né? Não levam em consideração que fazia uma massa em 30, 40 minutos e passou a fazê-la em 15. Então, ou seja, um ganho de produtividade, ganho de energia. Mas eu noto, pelo que eu percebo aí no geral do mercado, as empresas só falam em custo produto e custo fórmula. Qual seria, então, recolocando a pergunta, né? Como demonstrar essa vantagem ao cliente, esse ganho de produtividade ao cliente dos dois produtos, desse comparativo, em relação ao custo, inclusive? A pergunta é excelente, porque realmente o mercado se comporta muito dessa forma, né, de olhar somente custo fórmula e desprezar ali a parte, os ganhos que você tem de processo, com redução de energia, redução até de mão de obra, dependendo do tipo de produto que a gente está falando, e também a parte de produtividade que acaba sendo desprezado em uma análise fria, né, focando somente no custo de produto A contra o custo do produto B. E nós temos essa tecnologia de substituição para você eliminar o líquido inflamável da fábrica sem onerar. Então, o que é importante? Você consegue ter todos esses ganhos que eu mencionei aqui anteriormente na pergunta do Cristiano e sem onerar o custo da formulação. Ou seja, então, haverá o ganho de custo fórmula. Sim, a gente consegue ali custo equivalente, até menor que os materiais aí de mercado. Interessante. Bacana. E outra dúvida também, Jason, aproveitando esse gancho aí, o pessoal assim de produção que trabalha com peróxido, eles reclamam muito do cheiro. Esse produto tem cheiro? Como que funciona ele? Não, esse produto não tem cheiro nenhum. Boa pergunta também. Esse produto ele não necessita de tratamento de pós-cura, então você consegue produzir o artefato de silicone aí sem fazer nenhum tratamento de pós-cura. E ademais do cheiro, que outra classe geralmente é de comida que geralmente apresenta, e outras, né, apresentam um certo odor, essa classe química que é o DHBP80 não apresenta nenhum cheiro.
E, ademais, além do odor, que é uma característica também dependendo do tipo de aplicação, como médica, como alimentício, nós temos também a transparência, porque muitas das indústrias que fabricam, que utilizam, né, essa classe 101 de peróxido, eles vão para esse material por conta de transparência, de translucidez aí no artefato final. E o nosso produto ele tem uma vantagem também, porque ele apresenta melhor transparência comparando aí com os convencionais. E para aqueles que necessitam fazer tratamento de pós-cura, para uma aplicação médica, por exemplo, né, para poder dar uma esterilizada na peça ali, a questão da oxidação, daquele leve amarelamento que dá no fundo do artefato depois que ele passa por um tratamento de pós-cura aí a 180, 200 graus por 2, 4 horas, aí, dependendo da espessura do artefato. Então você tem esse ganho também do amarelamento e da transparência. Então eu devo entender que esse DHBP 80 é um produto também que é atóxico. Atóxico, sim. Assim como o 101. Igual, mesma classe química. Porque é a mesma classe química é aprovada por FDA. Correto. Tenho mais uma pergunta. Como eu trabalhei com muita linha de extrusão, né, trafilados, utiliza muito de clorobenzoíla para silicone, né? E a Retilox teria algum produto para substituir esse material ou até mesmo utilizar junto com ele como uma blenda para redução de custo, por ele ser um custo bem elevado, né? Sim, com relação ao diclorobenzoíla, ele acaba sendo o principal peróxido, né, de mercado para fabricação de perfis, de tubos, e nós temos duas opções. Nós temos o peróxido de benzoíla, que tem 20 graus de diferença de temperatura de decomposição. O diclorobenzoíla decompõe a 110 graus e o peróxido de benzoíla ele decompõe a 130. Então nós temos esse material que substitui 1 para 1 ali na mesma concentração. Talvez precise de uma adequação de temperatura no túnel para conseguir o mesmo grau de cura. Funciona igual. E nós temos também o Retilox Sil 60T, que é uma novidade que a Retilox lançou há alguns anos no mercado, que é um produto, assim, eu classifico como espetacular, pela multiproposidade que ele tem. Então, ele pode ser utilizado de várias formas. Então, vamos falar como blender, que você falou aí. Então, eu tenho um custo dele inferior ao de clorobenzoíla no mercado. Então, para quem procura redução de custo, esse material ele encaixa muito bem, porque você consegue ali substituir cerca de 30% a 50% de clorobenzoíla. Por exemplo, você usa 1.2 de clorobenzoíla, então você vai usar ali na faixa de 0,6, 0,6, 60-40, 70-30, mais ou menos nessa proporção, para você buscar ali uma redução de custo fórmula em relação às formulações que é usado 100% de clorobenzoíla. Outra grande vantagem que tem é em relação também à própria transparência e o próprio amarelamento, né, a oxidação ali natural que tem do silicone, quando você faz o processo de cura com o diclorobenzoíla. Uma vez que você coloca esse percentual aí, substitui parte do diclorobenzoíla pelo Retilox Sil 60T, além de você ganhar em transparência, também translucidez ali em tubos, em perfis translúcidos, você também elimina esse amarelamento proveniente do tratamento de pós-cura. Porque geralmente de clorobenzoíla por formar volume, né? Então as indústrias, principalmente quando é translúcido, fazem ali um tratamento de pós-cura de 4 horas ali a 180, 200 graus. E esse tratamento de pós-cura, ele causa essa oxidação. Então quando você pega ali o perfil, pega o tubo, você vê que ele está levemente amarelado. E o nosso material, ele segura essa oxidação, deixa o material mais vítreo. Você mencionou rapidamente a questão do blooming, que eu entendo que é um dos problemas sérios do diclorobenzoíla, a sua aplicação única. A utilização da blenda do diclorobenzoíla com o conjunto que você mencionou, o produto que você mencionou, eliminaria essa questão do blooming? Olha, eliminar não, porque assim, a gente vai fazer uma blenda com diclorobenzoíla. Porém, é possível reduzir pela metade o tratamento de pós-cura. Então, se hoje eu faço 4 horas, eu consigo fazer 2 e eliminar esse afloramento natural que o diclorobenzoíla tem, né, que é da classe dos peróxidos. É a única classe que dá esse blooming seria a classe do bis e do dicloro, né? E a gente diminuindo pela metade, você consegue eliminar aí esse blooming proveniente aí do tratamento de pós-cura. Tem mais um complemento também que é importante fazer, né? Que esse material tem uma terceira forma também que pode ser utilizado. O diclorobenzoíla em si, ele acaba deixando um leve toque, uma leve clivagem, né? Que é o termo técnico de mercado, depois de produzido. Esse toque você vê que ele fica um pouquinho assim, levemente pegajoso, coisa bem, bem sutil. Então, com o uso do Retilox Sil 60T, é possível também você eliminar essa pegajosidade. Como? Não mexendo no diclorobenzoíla e acrescentando ali 0,3, 0,4, 0,5 dele na formulação, sim. Além de você minimizar esse pega, você ainda vai melhorar a propriedade mecânica do seu artefato final. Bacana. Você falou de dicumila puro também. Você falou do 101 puro e do dicumila puro, né? Foi mencionado.
O dicumila puro, você deve estar sabendo das novas normativas relativas aos produtos, às substâncias restritivas, que está praticamente eliminando o uso de dicumila no uso geral, no uso tóxico, vamos dizer assim, apesar do produto ser aprovado pela FDA, né? Mas surgiu agora, recentemente, há poucos anos, essa restrição, entrou na lista das substâncias restritivas o subproduto acetofenona, que é gerado na decomposição do dicumila, e o 2-fenil-2-propanol. Vocês estão preocupados com isso no mercado? Vocês estão buscando uma solução para esse problema? Vocês estão ao par de, já tiveram algum requisito de algum cliente solicitando a substituição do peradicumila no silicone? Eu estou a par, mas ainda no mercado ninguém veio atrás dessa informação ainda, né, para fazer um composto desse. Porém, já estamos trabalhando na frente para procurar, porque eu sei dessa norma, né, que tem que atender mais para o futuro aí. Então a gente já está trabalhando com matérias-primas específicas para atender essa legislação. Jason, fala um pouquinho desse novo produto aí que atende essas novas requisitos de eliminação de substâncias restritivas. Sim, hoje nós temos, baseado no que o D'Angelo já mencionou, então hoje está sendo restringido aí o uso de dicumila por conta de liberação de subprodutos, né, dos VOCs, que é o acetofenona, que é quem dá odor característico ao peróxido de dicumila, e o 2-fenil-2-propanol. Então está sendo reduzido o teor desses produtos aí que pode ser utilizado no artefato final. E para isso nós temos uma linha que nós montamos para a substituição do peróxido de dicumila convencional, que o nome comercial é Retilox Neo 40 AT, que é para justamente esse produto foi desenvolvido já com os teores aí dentro dessas normas internacionais para poder fazer essa adequação e não ter nenhum tipo de penalidade com as normas internacionais. Em questão o ganho não, eu diria a manutenção da produtividade. O peróxido de dicumila todos nós sabemos que é um dos melhores peróxidos que existe, que é o único que se decompõe 100%. E muitos devem estar preocupados, muitos seus clientes de pé de composto devem estar preocupados com a produtividade, né? O dicumila tem uma boa produtividade. Esse produto que você testou atendeu essa questão também de produtividade? Atende sim. A gente fez os estudos no laboratório, né? Não teve muita variação em questão de curva reométrica, dureza e propriedades. Então é um produto aí bem eficiente aí que vai ajudar muitas empresas a trabalhar de acordo com a legislação. Entendo que os clientes deverão fazer os testes relativos às substâncias restritivas, ou seja, como o peróxido utiliza muito pouco de silicone, a quantidade de peróxido que é adicionado na formulação é muito pouco, mas o cliente deve comprovar ao cliente dele que esse produto atende os novos requisitos de substâncias restritivas. Isso é muito importante dizer, né? Informar. Muito bom, isso bem... Eu queria fazer um complemento, desculpa te cortar, antes de a gente mudar o tema, eu queria fazer 2 complementos, na verdade, né? Nós temos esse produto em pó, que é o Retilox Neo 40 AT, e temos ele também em pasta, que é o Retilox Neo 40 muito bem lembrado. SAT, qual que é a grande vantagem dele? Que além de você sacar o perigo da fábrica, né, tá tirando o material classificado da fábrica, você ainda tem a transparência. Você tem a translucidez com a versão em pasta. Sim, porque muitos, por que eu vejo no mercado, é que muitos fabricantes de artefatos de silicone acabam utilizando o peróxido de dicumila puro, levando esse perigo para dentro da fábrica, em busca da translucidez, em busca ali da transparência, que ele acaba conferindo ali o artefato final. Verdade. Então, uma vez que a gente utiliza essa versão em pasta, a gente consegue, além de eliminar esse perigo, a gente consegue uma excelente translucidez superior e elimina o amarelamento também, que o dicumila é um dos, para essa parte dos translúcidos de silicone, acaba sendo um dos piores, né? Porque ele amarela bem ali no artefato depois de produzido. Nosso material ele segura essa oxidação natural da borracha de silicone. Então seria interessante também fazer para o pessoal entender do que a gente está falando aqui. E cortando esse gancho que você deu também, outra coisa importante, eu vendo você falar desse produto, é a questão também das empresas que pagam seguro, né, delas. Então é um material classificado puro.
você utilizando material menos ativo, eu vejo que o seguro de uma empresa também a tendência é cair bastante. Isso, você sabe me informar se... Não, é verdade. Procede. Procede. Porque se você trabalha, por exemplo, com milho puro, ele é classificado ONU, é classificado para transporte, manuseio e armazenagem. E ele tem que estar armazenado num bunker, separado de tudo dentro da fábrica. Então, é um produto altamente perigoso, ele tem quase 6% de oxigênio ativo dentro dele. Então, ele é altamente perigoso. No incêndio, ninguém apaga ele, né? Até ele consumir seu próprio oxigênio. Então, você está eliminando o problema de periculosidade séria dentro da sua fábrica, mas, do outro lado, você está agilizando o seu processo, você está ganhando em produtividade. Além de, você está matando 2 coelhos com uma cajadada só, né? nessa nova solução. E falando de custos que você mencionou, sim. Então, se, por exemplo, se você compra com a Retilox esse material, que a Retilox vende também, a gente não indica, por conta da periculosidade, que já foi mencionada por você, e também pelo D'Angelo, a gente é contra desse material, por todos os perigos que vem junto com ele. Porém, se a gente entrega direto o nosso carro ele é adequado para isso. Então, tranquilo, você não vai ter custo adicional com frete. Porém, para quem está fora do ramo de atuação de onde a gente chega para entregar, vai pagar um frete mais caro também pela classificação do material. A gente indo para essas versões aqui a 40% mencionadas, você elimina esse custo adicional que você tem com o transporte. E de seguro, conforme também mencionado por você, chega a ser até o dobro o valor do seguro quando você usa um material classificado desse porte. Então, é muito interessante, né, quem está ouvindo, dá bastante atenção para esse item, porque eu uso pouco, mas esse pouco, para quem quer pagar o seguro do outro lado, não está preocupado. Se você usa e não declara, você não vai receber o seu seguro, se porventura vir a ter um problema de um sinistro aí grave como esse. Sim, essa daí é uma informação bastante importante, que eu acredito que a gente levando essa informação para os clientes que compram nossos compostos, né, com certeza vai ter uma validação aí mais fácil pela questão da segurança. É importante ressaltar, Cristiano, que todos os produtos que a Retilox desenvolve, produz, e principalmente nos últimos tempos, temos ido em direção à toxicidade. A maioria são produtos atóxicos que nós desenvolvemos para as mais variadas aplicações, incluso silicone. Então, nós temos uma linha muito ampla de silicone, né? O Geis já deve ter apresentado essas soluções para você, que supera muitas questões hoje ainda presas ao passado. Como o Geis bem mencionou, a questão do ganho de tempo de pós-cura, ganho de produtividade na mistura, enfim. E temos uma outra novidade, né, gente? Que é o nosso novo produto para se ganhar muito em produtividade. Eu gostaria que o Geis comentasse a respeito. Sim, eu até citei ele anteriormente, num outro corte aqui, que o nome comercial desse produto é Retilox 40 TSR SO. Então, qual que é a diferença dele comparando com os convencionais de mercado? Que é a temperatura de reação dele, que é 25 graus mais baixa do que os convencionais utilizados. E onde está o grande ganho disso daí? Vai estar em produção. Então, você vai conseguir diminuir o tempo de cura aí 30, 40, 50, 60%. Sei lá, se você dá 8, 10 prensadas por hora, você vai dar 15, 20 prensadas por hora. Então, o que é melhor? O que é mais eficiente? Você está pagando mão de obra. Só a mão de obra te tirar ali 10 prensadas por hora ou tirar 20? Você está pagando sua energia ali por mês. O que é melhor? Você tirar essas 10 prensadas com essa energia que você está pagando ou tirar 20? E tá fazendo essa eficiência do consumo energético da mão de obra que você paga aí no dia a dia, no mês a mês da sua empresa. Então, a gente sempre fala, né, de tecnologias por conta disso. Tem muitas armas para auxiliar aí o mercado até se ganha essa eficiência produtiva. E pagar com o pé nas costas, qualquer diferença que possa ter no nível de preço. Porque a gente está falando de material especial, porque geralmente vai para custo. Falando de custo, ele é mais caro? Ele é mais caro. Não tem como ser mais barato. Você entregar uma Ferrari no lugar de uma Brasília, de um Fusca, e querer o mesmo preço. Não tem como. Então, assim, o que a gente sempre reza, né, com o mercado é fazer essa análise global de custos. Colocar na planilha ali, então ver essa parte ali, saindo de 10 para 15, para 20 prensadas, qual que foi o meu ganho energético em cima, qual que foi o meu ganho de eficiência da mão de obra em cima, entendeu? Para mim formatar o meu preço final, para mim comparar com aquele convencional que eu utilizo. O nosso foco é sempre esse, né? Gerar aí o ganho global, o custo global das empresas que a gente atende. Uma coisa que o Geiso mencionou, passando muito rapidamente, a questão dos VOCs, né?
a questão dos produtos, das substâncias restritivas, quando você vulcaniza, elas surgem ali. A decomposição do peróxido vem gerado, né, cetofenona, 2,5-propanol, que são chamados VOCs, né? Então, quando você tem um peróxido mais eficiente e atóxico, você eliminou esse problema da sua fábrica. Você não é obrigado porque está vindo aí a NR15, né? E muitas vezes vai ter o seu obrigado a pagar insalubridade, etc, etc. Além do ganho de produtividade, tem outras questões de insalubridade que vai ser eliminado, porque o silicone é uma formulação muito enxuta, né? Tem silicone, tem pigmento, carga, enfim. Não é como uma borracha que tem 10, 15 componentes. Então, mas tem o peróxido que se decompõe, né? Então, na eliminação do peróxido que contém essas substâncias restritivas, você está ganhando e não tem que pagar a insalubridade dos seus clientes, aos seus funcionários, seus colaboradores, que estão ali na vulcanização. Você aumentou lá a prensada, dobrou a produtividade, ele vai prensar muito mais. Então, ele vai ter que ser muito mais protegido em relação à insalubridade, tendo um peróxido tóxico funcionando. Sim, e o principal é a saúde dele, né? Que vai estar coberta aí de problemas no futuros. A saúde ocupacional, é muito importante estar preocupado com isso. Muito bem, o papo aqui está fluindo bem. Está fluindo bem. Você tem alguma outra dúvida em relação à aplicação de... Não, só antes de você passar a palavra para ele, que esse material também, o Hitlox 40 TSR-SO, ele é em pasta também. Então, todos os produtos da nossa linha em pasta, ele dá a translucidez necessária para você não precisar usar um líquido inflamável, que nós já falamos bastante aqui na parte anterior aí, tá ok? Agora... Esse líquido é caro pra caramba, diga-se passagem. Sim. Sim. Eu ia perguntar uma coisa agora que você acabou respondendo já, bem dizer, né? Referente assim no mercado, utiliza-se muito produto em líquido e produto em pó também, né? E no processo para a fabricação dos artefatos de borracha, tem uma dificuldade ali, uma perda tanto no pó quanto no líquido, né? Porque o pó também, quando você vai fazer a incorporação do material, dependendo do composto, se ele não aderir bem no cilindro, ele joga para cima, então acaba perdendo o produto também. Particulados, né, que vem para a atmosfera. Isso. E essa perca também pode perder propriedades no produto final, porque não vai dar a geometria correta, uma taxa de cura correta. Aí tem que fazer retrabalhos e outros tipos de consertos, né? A Hitlox, então, pelo que eu entendi, nesses produtos em pastas, eu atenderia toda essa parte, tanto de líquido quanto de pó? Tranquilo, excelente pergunta. Do líquido para a pasta, a gente já falou bastante aqui pelo ganho que você vai ter ali de incorporação mais rápida, ganho de produtividade. Indo para o pó, o ganho será maior ainda, que você consegue otimizar ali a parte de incorporação e você elimina esses particulados aí, né, melhorando a saúde ocupacional, ambiente de fabril para todos os operários aí da sua unidade. Então você saca o pó do processo, então você melhora, além de você garantir ali que seu composto vai ter mais repetibilidade, né, falando a parte de processo que você mencionou no começo da sua fala, você elimina o particulado, melhorando assim, né, as práticas de produção da sua empresa, porque a ESG está vindo aí também com força total, pegando nessa parte aí de particulados também dentro do ambiente fabril. Então, com essa linha em pasta da Hitlox, seja o DHP80, seja o 40 TSR-SO, a gente está coberto também desses particulados aí no processo de produção. Mais uma dúvida também em questão de silicone expandido. Vocês teriam algum material para indicar para fazer a expansão? Sim, boa pergunta também. Nós desenvolvemos sob medida um expansor chamado Retiazo ADC-Sil, que foi justamente desenhado para borracha de silicone, tá? Para os compostos aí de silicone. Então você consegue fazer tanto extrusados como prensados, artefatos expandidos aí com esse expansor, com excelente qualidade, com coloração, colocando a cor que você quiser. Nós temos essa especialidade dentro da nossa linha. Você pode ser utilizado sozinho, né, na cura com diclorobenzoíla, e nós temos o Sil 60T também, que favorece também ali por melhorar o escorte do
próprio de clorobenzoíla para você conseguir ali uma expansão. E acho que o SI/alto também, né? Funciona também, espetacular. Tem várias alternativas para fazer esse trabalho. Eu lembro que eu participei diretamente desse desenvolvimento junto com o Jason e lembrei do SI/alto também, que é excelente produto para acompanhar na expansão do silicone. Legal. Tecnicamente falando, o que é legal, complementando o que o D'Angelo falou, tanto o SI/alto com retiase adescecil para extrusão, como de clorobenzoíla, você fazendo a blenda dele com o 60T, eles são adequados à temperatura de decomposição do peróxido com expansor para você conseguir ali um bom extrusado do material. E no prensado ele também é compatível com o Retilox 40 TSR-SO, que eu mencionei aqui, né, para você ganhar em produtividade. Então, eles têm temperatura de decomposição similar que você pode usar para fazer esse casamento aí do peróxido com o expansor. Em questão também, assim, de silicones coloridos, né? A parte do peróxido, o peróxido de vocês ajudam a segurar essa tonalidade? Porque no mercado o pessoal reclama muito também que depois da peça vulcanizada ela perde a cor. Você saberia responder? Posso comentar? Pode Eu comentar. acho o seguinte, nós temos alguns produtos, alguns nossos peróxidos, principalmente o 80, o DHBP 80, o 45 em pasta T, o DHBP 45SR, o próprio TSR, SO, 40 TSR, SO. Todos esses peróxidos são sintetizados, são modificados. Então, ou seja, nós podemos substituir o 101 com 80, podemos substituir o DHBP com o 101 XL, 45XL, nós temos 6 tipos de DHBP modificados, sintetizados, em pasta ou com retardador de Scott e tal. Nós temos o SR, né, o 40 TCR SO, que também é modificado, sintetizado. Todos esses peróxidos modificados, eles ativam o pigmento. Eles deixam o pigmento mais vivo. Então eles dão... Porque o pigmento, obviamente, tem que ter resistência térmica. Sim. Né, porque você está vulcanizando a alta temperatura. Então, e temos também alguns tipos de coagentes especiais que também fazem esse trabalho de uma forma muito efetiva. Né? Nós temos o nosso Retinite T40, temos o T99, tem vários tipos, mas o nosso peróxido, por ser sintetizado, muitas vezes nem precisa desses materiais. Eles sozinhos, quando reequilibrada a sua quantidade na formulação, ele já dá um resultado espetacular e ativa a pigmentação. Não, bacana. Que tem muito problema no mercado também de coloração, né? E a questão da pigmentação, por temperatura também é um recado importante para deixar para o mercado, porque eu acredito também que muitos usam pigmento fora da especificação que eles trabalham hoje. Sem dúvida. Mas agora tem outro detalhe também que eu me confirma se for realidade. Eu tenho informações, por exemplo, que existem clientes que utilizam peróxido de alta temperatura de decomposição, como o 101, ou o nosso DHBP 92, ou de Dicumila 99, ou de Dicumila 40%, nosso ou da concorrência, que se decompõem a 179, 185 graus e vulcanizam a 140, 150, 160 graus. Então fica peróxido não decomposto dentro do composto, dentro da peça. Então o que vai acontecer? É a mesma coisa você ter um carro de 4 cilindros e usando só 2 cilindros. Você não vai subir montanha. Então aquele peróxido, parte do peróxido que não foi decomposto, você não utilizou todas as meias-vidas do peróxido, ele está lá assim, levando pancada lá. O quartzo tem acidez? Sim ou não? Sim. Tem? Então ele está levando pancada dos ácidos do silicone. O silicone tem benzoíla, tem ácido no meio da sua composição. Né? Então ele está lá levando pancada. O que acontece com o residual de peróxido não decomposto? Vira hidroperóxido. E ataca o silicone. Isso no produto final, então, quer dizer que não chega nas propriedades que tem que atingir, né? Aí tem o desgastes maior. Chegou,
Mas funciona quase igual enxofre. Enxofre não vai endurecendo Sim, com o tempo? com o tempo, vai ressecando. Vai se né? revulcanizando, digamos assim. Ali ele não tem nada para vulcanizar, porque não tem temperatura, uma reação isotérmica. Ele está lá quieto, só levando pancada. Ele está sendo atacado, ele está se transformando em hidroperóxido. E hidroperóxido é veneno para qualquer borracha. Não, legal. Você está rasgando dinheiro, né? É. Você está colocando uma quantidade a mais para chegar num nível que você precisa de propriedade. Uma parte que está lá você não está reagindo, como se estivesse sacando aí 50 reais da boca do caixa e utilizando 30 e rasgando 20 e jogando fora. É o que tá acontecendo aí, a grosso modo. Essa informação casa com o que eu falei no início aqui do bate-papo, né? Que muitas pessoas utilizam peróxido de forma errada, de acordo com o processo que eles fabricam hoje. Infelizmente não pede informação, não pedem ajuda, não se abrem, né? E nós estamos sempre abertos, nosso time inteiro é sempre disponível para tirar as dúvidas, orientar, dar um apoio técnico-tecnológico a todo o mercado, né? Nós fazemos isso há 33 anos, somos especialistas, fabricamos aqui no Brasil, sintetizamos aqui no Brasil, então estamos abertos a ajudar nossos parceiros. Nós queremos parcerias, né? Uma relação ganha-ganha, obviamente, mas estamos sempre disponíveis. Isso, e eu queria reforçar também a parte do Jason, né, que sempre tá me dando suporte aí no que eu preciso na parte... Agora você já puxou o saco do meu Não, puxei não. Não paguei nada. Não paguei nada. Soltou um dinheirinho por fora. Fico feliz pelo teu depoimento, que o Jason está te prestando uma boa suporte, porque esse é o nosso trabalho, como eu disse, nós estamos no nosso dia a dia, estamos aqui dedicados para isso, a dar o melhor suporte possível aos nossos clientes, né? Sim, aí toda dúvida que eu tenho eu sempre passo para eles. Se for algum produto de desenvolvimento novo, ele leva ao laboratório da Retilox, que é um laboratório completo, né, para a parte de desenvolvimento. E eles fazem toda a parte de desenvolvimento. Depois que sair os testes, tudo, aí sim ele me leva a amostra para a gente fazer a validação. Poxa, então, que mordomia! Aí fica mais fácil para vender, né, que já está o material homologado. Vai chegar. Tem uma Mas isso é chegadinha importante, nós fizemos esse investimento justamente para apoiar nossos clientes, para agilizar, porque muitos clientes não têm um laboratório, não têm gente sempre ali apagando incêndio, como você falou no início, correndo, produzindo e tal. E nós damos esse suporte tecnológico. Então colocamos nosso laboratório à disposição para os nossos parceiros, justamente para isso, para poder facilitar e ajudar. Bacana. Sim. E pegando o gancho nisso, é legal que o mercado ele valoriza, viu? Ele acaba valorizando e enxergando a Retilox como uma referência no mercado quando a gente fala em assistência técnica. Inclusive fomos premiados aí por um grande player de mercado recentemente, reconhecendo a gente como destaque, empresa de destaque, né, nesse ramo de assistência técnica, e para a gente é uma honra muito grande. E falando em prêmios, nós ganhamos 4 prêmios por 4 anos seguidos, o Top Ruber, né, que muito nos orgulha, e também na Expobor, na última Expobor em 2024. Esperamos repetir a dose agora e já convidamos a todos aí para estarem conosco no nosso grande evento que será a Expobor 2026. Muito bem, Cristiano, eu agradeço. Você tem alguma outra questão que queira colocar? Não, seria só isso mesmo, minhas dúvidas, né? E o que eu tiver dúvida, pode ter certeza que eu vou falar com o meu amigo Jason aqui. Eu quero agradecer a tua presença, foi muito importante você aceitar o nosso convite. Eu fiquei muito feliz com isso, porque você é uma pessoa com larga experiência e está agora entrando numa nova fase da sua atuação profissional, que vai ter muita responsabilidade de fazer compostos para terceiros, né? Então você pode contar com o nosso apoio sempre. O Jason é um especialista também em silicone e estamos aqui prontos para colaborar no que for necessário. Agradeço a presença do Jason também, meu parceiro aí de todas as horas, sábado, domingo e feriados. E passo a palavra para o Jason aí para as últimas considerações. Obrigado, né, pela palavra, pelas considerações também. Agradeço o Cristiano também por estar aqui com a gente, por estar dando um período da semana dele para a gente estar fazendo esse primeiro Retcast, né, o primeiro aqui de muitos. E é muito importante essa troca com o mercado, essa interação, e
E você, como é aberto, né, a novidades, é aberto a estar nos ouvindo e a estar colocando para rodar aquilo que a gente propõe, você vê as vantagens que a gente consegue te ajudar sempre naquilo que você precisa. Outra coisa bem importante também de mencionar é que fora essas tecnologias para silicone, a Hitlox ela tem uma linha muito ampla para todas as linhas aí, seja de EVA, seja para correia transportadora, seja para moldados em geral, rotocure, extrusão, a linha Hitflex com reciclabilidade, que é uma novidade extraordinária, que foi o que fez a gente ganhar o prêmio lá na Expobor, né, como inovação em processo de produção. Então, para a gente, estamos nessa atuada da tecnologia, que o mercado se abra a cada vez mais conhecer, né, aquilo que a gente propõe, e ajudar as empresas a serem mais eficientes no processo de produção. Eu agradeço também a oportunidade desse bate-papo, foi bastante vantajoso assim no meu conhecimento profissional, e eu deixo uma mensagem para o pessoal que trabalha na parte de química, né, desenvolvimento, tem abertura para novas tecnologias que dá um resultado absurdo na fábrica, e quem vai ficar contente é o diretor e o dono, né, você vai trazer muito resultado para a empresa. Você, né, que ganha a recompensa pelo seu desenvolvimento. Muito bem. Forte abraço a todos e até a próxima Hitcast. Até. Obrigado. Obrigado.